Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Dr. Khaled Lax, advogado criminalista, professor de Direito Penal. E como eu havia prometido, hoje, dia 20 de dezembro, estamos de férias, entre aspas, né? Como eu não saí de férias, por conta da minha neném nova, eu prometi e decidi dar algumas aulas virtuais para vocês. Falar sobre Direito Penal, sobre assuntos do dia a dia que estão em voga. Essa primeira aula, eu não vou fazer uma aula tradicional, porque nós temos um caso muito aí em voga, aí, que é o caso da Botkiss, e tem várias dúvidas que muitos alunos me ligam perguntando, até clientes. E pessoas, minha irmã falou: doutor Khaled, eu não entendi nada o que aconteceu. Porque eu tinha feito um vídeo esses dias explicando como que foi a condenação, por que o juiz não pôde prender o réu, e dali a pouco veio o Fux e pimba, prende, manda prender. E mandou suspender o habeas corpus. Eu nunca tive, se for dado o habeas corpus, está cancelado. Olha, premonição dele, hein? Então vamos lá. Então eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples o que aconteceu. Primeiro, o que aconteceu com esse habeas corpus preventivo? Acontece o seguinte: a lei, como eu disse no outro vídeo, a lei, o pacote anticrime, provocou algumas alterações no Código de Processo Penal. Uma delas, se eu não me engano, foi o artigo 492, estou falando de cabeça aqui, ele é de maneira informal, ele modificou o CPP dizendo que quando a pessoa é condenada no júri a mais de 15 anos, tem que sair mandado de prisão para ele se ele estiver solto. Seria aquela prisão compulsória, automática, mesmo que couber recurso, tem que mandar prender. E essa lei, muitos entendem, até no STJ, que ela é inconstitucional, porque ela afronta o princípio do indulto pro réu. E outra, se o próprio STF decidiu que o réu pode aguardar até o 3º grau o julgamento se ele estiver solto em liberdade, a prisão automática em segunda instância caiu na época do Lula, vocês se lembram disso? Como é que em primeira instância vão mandar prender? Se o próprio STF decidiu que lá no tribunal, você, mesmo que você for condenado no tribunal, o que significa isso? Vamos traduzir. A pessoa é processada no fórum normal, vamos lá, fórum da Barra Funda aqui em São Paulo, é condenada a 10 anos de prisão, e aí ela apela. Ela está solta, o juiz deixa ela solta. Aí o que acontece? Chegou no tribunal, condenou. Até 2018 era prisão automática, que tinha mudado a lei. O STF voltou e decidiu que não. Se ele está solto, ele pode apelar para Brasília. Terceira instância, STJ e STF. Aí vem essa lei e diz que quando o rapaz é condenado, a pessoa condenada no júri, primeira instância, tem que mandar prender? Totalmente inconstitucional. Então foi isso que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na primeira Câmara, o desembargador deu a medida preventiva. Porque o advogado, percebendo que o juiz era durão, linha dura, ia mandar prender, o que ele fez? Já entrou com habeas corpus preventivo. O que é preventivo? É para proteger um bem que poderá ser atingido no futuro, que era a liberdade do preso, lá da Botkiss. Ganhou a liminar, ficou aquela brincadeira, prende, não prende, solta, não solta. Maravilha. Aí o que aconteceu dali para frente? O Ministério Público, que é o promotor de justiça, que deveria ser o fiscal da lei e não ficar se intrometendo em caso que não é da alçada dele, ele entrou com pedido no STF, direto para o Fux, caiu lá com o Fux, pedindo para cancelar a liminar. Veja bem, em primeiro lugar, eu até brinco de pular casinha. Não se pode pular casinha. Como assim? Você vai numa loja, você é mal atendido pelo vendedor, você vai reclamar para quem? Você vai reclamar para o gerente da loja. Vamos lá. Segunda instância, o gerente da loja. Aí se você não se deu por satisfeito, o que você vai falar? Você vai falar com o dono da loja. STJ, vamos supor assim. Aí não deu nada certo, aí você vai no PROCON. Então você notou que você vai um atrás do outro? Então o que aconteceu? O promotor tinha que ter reclamado isso lá no Tribunal de Justiça, tentado cancelar. Ou ido para o STJ, que é a instância mais próxima, a primeira instância depois do 2º grau, depois do tribunal. Não, ele foi direto para o STF. Então o Fux deu uma caretada, e olha que é o pior, ele entrou com uma ação inominada. Eu nem entendo que porcaria é essa, porque eu nunca estudei civil, nunca. Nossa matéria é penal. Eu até brinco com meus alunos, eu falo que na faculdade, na minha época, não entrava. Meu irmão estava comigo, ele assistia aula de civil para mim, eu assistia aula de penal para ele. Eu fazia a prova de penal para ele, ele fazia civil, não conta para ninguém, tá? Isso aí não pode. Mas na minha aula também não pode. Na minha aula não ia ter jeito, porque é 5 provas diferentes, tá? Mas o que acontece? O Fux deu uma decisão baseada no direito civil, processo civil e não penal.
Ele comeu bola. E aí ele inovou, ele fez pior, ele fez o estrupo. Ele fez o estrupo, eu falei estrupo mesmo, não é estrupo, ele fez o estrupo, que foi tão grave que ele estrupou a lei, né? Ele estuprou, ele violentou a lei, ele acabou com o Código de Processo Penal, ele acabou com a matéria penal, acabou com tudo. Ele, numa canetada, ele falou, olha, se vocês forem dar habeas corpus para ele, eu já cancelei. Meu, isso não existe, isso é ditadura. Como diz o meu amigo Mário Júnior Filho, ele acabou com o processo democrático, processo penal democrático, ele acabou. Isso é loucura o que ele fez. Não existe, tá, gente? Infelizmente no Brasil acontecem essas coisas que não existem e o ministro vai dar. Engraçado, né? Não mandaram para o colegiado lá do STF para eles decidirem, né? Ele decidiu e ficou por isso mesmo. Agora a ABACRIM, a Associação Brasileira de Criminalistas, está entrando com o amicus curiae para tentar resolver isso aí. Entenderam como é que funcionou? O que aconteceu pela lei penal não existe, tá? Não existe. E o Tribunal de Justiça do Rio decidiu em habeas corpus quinta-feira manter a liminar. Um desembargador parece que pediu vistas, mas a tendência é manter a liminar e dar o benefício. Agora está sem encrenca tudo. Ninguém sabe o que está pegando. Tá bom? Agora outra coisa. Me perguntaram por que eles foram condenados no homicídio doloso, se foi um acidente. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre dolo eventual e culpa consciente. Primeiro, vamos tentar explicar. Essa aula vai ser longa, tá? É de 15 a 20 minutos até meia hora, então não tenho pressa não. Quem quiser aprender de uma maneira bem simples, assista. Fecha a cortina, por favor, que tá vendo luz nos meus olhos aqui, tá dando reflexo. Então vamos lá. Culpa consciente e dolo eventual. O que é dolo? Dolo é vontade e consciência. Então, ou traduzindo, é o entender e o querer. Então, quando eu vou cometer um crime, eu penso no crime, eu entendo que se eu fizer aquilo, se eu der um tiro no Joãozinho, é crime. Então, eu entendi. E aí eu vou e quero dar o tiro. Então, é o vontade e consciência. Eu tenho na minha consciência que eu quero cometer um crime. Pode fechar aquele pedacinho ali, ó. Eu tenho na minha consciência que eu quero cometer o crime e entendo que o que eu fizer é crime. Então, o dolo é vontade e consciência. Antigamente, na minha época, há 30 anos atrás, os professores ensinavam que dolo é vontade livre e consciente. Não. Hoje, a doutrina entende que a liberdade aí pode ser relativa. Então, por exemplo, um exemplo clássico, o gerente do banco, ele vai, está na casa dele, está saindo de casa, os bandidos entram e sequestram a família dele. Ele fala, olha, você vai ter que ir lá no banco, abrir o cofre, tirar dinheiro e trazer para a gente aqui, senão vão matar a sua família inteira. Quando ele chegou no banco e abriu o cofre e cometeu o furto, ele sabia o que ele estava fazendo? Entendia que era crime? Claro que entendia. Ele queria fazer? Claro que ele quis. Por que ele quis? Porque a vontade dele não era livre. Ele foi coagido a cometer esse crime. Então, para que haja dolo, tem que ser apenas vontade e consciência. Ele tem que entender e querer fazer. Ok? Então, dolo é tudo aquilo que eu quero fazer e tenho consciência que eu vou fazer. Culpa é quando o agente age por negligência, imperícia ou imprudência. São 3 modalidades de culpa. Qualquer pessoa está sujeita a cometer um crime culposo. O que significa isso? Negligência é quando o agente age por omissão, ele não age quando ele deveria agir. Um exemplo clássico é o do freio do carro. Você deixa de verificar os freios do carro para fazer a viagem, você deixa de trocar o pneu careca. Ora, quem dirige hoje numa estrada com o pneu absolutamente careca sabe que pode acontecer um acidente, não sabe? Deveria saber. Então ele deveria saber que poderia cometer um crime. Ele quis cometer algum crime, algum acidente? Claro que não. Senão seria dolo. Imprudência é o contrário da negligência, é quando ele age. Então o exemplo clássico é quando ele faz alguma coisa por imprudência, ele é imprudente, o nome já diz tudo, ele é imprudente. Por exemplo, você colocar 160 km por hora numa rodovia, numa pista que só dá 30 por hora. Você está sendo imprudente. Você quer cometer algum crime? Claro que não. Mas você está sendo imprudente. Se você cometer um crime e esse crime for da modalidade culposa, for previsto em lei como culposo também, a pena, você pode ser processado. E a última é a imperícia. A imperícia já é diferente. Quando o técnico, aí tem que ser o médico, o técnico, o enfermeiro, dentista, quando a pessoa na sua profissão, ela comete um erro.
por ser imperito. Ele vai manusear um equipamento, por exemplo, o médico está no hospital, vai fazer a cirurgia, vem um equipamento novinho dos Estados Unidos, nova. Ah, não, eu já vi isso aí na televisão, daqui que eu vou usar. E ele não sabe usar o equipamento e mata o paciente. Ele comete um homicídio culposo por imperícia. Ele não era perito para atuar, manusear aquela máquina. Então, entenderam? Nós temos dois tipos de crime: crime culposo e crime doloso. Crime doloso é quando a gente quer cometer o crime. Crime culposo é quando a gente não quer cometer, mas fez uma besteira qualquer que acabou cometendo. Perfeito? Agora, aonde chega a Boate Kiss ali? Aconteceu um incêndio. Perfeito? Então, nós temos dois tipos de situações: a culpa consciente e o dolo eventual. Então, se você ler o artigo 18, eu estou com ele aberto aqui, o artigo 18 diz o seguinte: disse o crime, inciso 1, doloso, quando o agente quis o resultado. Aí nós estamos falando de vontade e consciência. Aí vem o ou assumiu o risco de produzi-lo. Aí o dolo eventual. Então vamos lá, o que é culpa consciente? É quando você prevê o resultado lá na frente e espera sinceramente que não aconteça. Então você está lá a milhão na pista, está a 140, tirando um racha, você sabe que você pode acontecer um acidente, não sabe? Fala, não, mas eu não vou cometer um acidente, eu sou as no volante, eu sou bom no volante, deixa comigo. E vai e comete. A gente brinca na faculdade que é o dane-se e o danou-se. Então, quando a gente comete o crime, ele prevê que pode acontecer um acidente, pode cometer o crime, mas ele espera sinceramente que esse resultado não ocorra, é culpa consciente. Dolo eventual é quase igual, só que com uma diferença: ele prevê o resultado na frente, mas assume o risco de produzir, para ele tanto faz. Não é que ele queria cometer o crime doloso, não, mas ele, no meio da execução, ele prevê que vai acontecer o crime e não está nem aí. Então, primeira coisa, o Luiz Nassif falou muito bem, não deveria nem discutir isso lá no júri. Como é que o jurado, que não entende nada de direito penal, vai decidir que os donos lá da Boate Kiss, o responsável pelo grupo, cometeu um crime doloso por dolo eventual? Como? Ele não sabe nem o que é dolo eventual, gente. Aí vai o coitado do advogado explicar em meia hora lá pro cara, vai decidir a vida do réu por um enfermeiro, um engenheiro, um profissional qualquer, que não é da área do direito, vai decidir. No júri é assim, é o pessoal do povo que decide. Então essa matéria, infelizmente, deveria ter sido decidido lá na pronúncia. O juiz pisou na bola. Lá na época do começo do crime, porque você sabe, quando acontece um crime, onde se há dúvida se ele vai para júri ou não, o juiz do júri faz a instrução toda, são ouvidas as testemunhas, os advogados fazem a defesa, o promotor faz a acusação, aí o juiz decide se pronuncia ou não o réu. O que é pronunciar? Não é condenar, é mandar ele para júri. Ali, o juiz tem que ter decidido se era crime com dolo eventual ou culpa consciente. Ele deixou para o júri decidir. Um júri que não é técnico. Lamentável. Então, vamos lá. Culpa consciente. O cara está a 1.000 por hora, vê um monte de gente na rua ali e fala, isso é perigoso atropelar. Então, ele previu que pode atropelar. Ele previu o resultado. Aí ele fala, não, mas eu sou bom, não vou. Então, se acontece o acidente, ele fala, danou-se. Não é isso? Mesma cena. Ele está a 1.000 por hora, vê um monte de gente. Ele prevê que pode atropelar todo mundo. Ele fala, dane-se, estou nem aí. Aí, se aconteceu, o dane-se. Ele responde por crime doloso, por homicídio doloso, que prevê uma pena de 12 a 30 anos, ou de 6 a 30 anos. No crime, no homicídio culposo, a pena é bem menor. Se eu não me engano, é 3 anos, de 1 a 3 a 5 anos, alguma coisa assim. Então, vocês entenderam a diferença de dolo eventual e culpa consciente? Quando você quiser lembrar disso, é o dane-se e o danou-se. Dane-se é quando o cara não está nem aí para o Estado. Então, note que ele não queria matar ninguém. Agora, o que aconteceu na Boate Kiss? Aconteceu um acidente, explodiu. Então, eles foram condenados por dolo eventual. Ou seja, os jurados entenderam que eles previram que poderia explodir tudo ali e não estão nem aí. Vocês acham que é isso mesmo? Você acha que o dono da boate queria matar 200 e poucas pessoas, 242, se eu não me engano? Você acha que o líder do grupo lá
de rock lá que iria matar 240 pessoas, ou previu que poderia matar alguém e falou, não tô nem aí? Vocês acham isso? Sabe? A gente coloca o dólar eventual quando o cara, antes de acontecer a coisa, ele sabe o que vai acontecer. É que nem o cara se droga e fala, não, tô nem aí. Ele prevê, ele vê que pode acontecer. Mas você acha que alguém da boate poderia prever que aqueles fogos poderiam causar um incêndio e matar tanta gente? Sabe? É uma caça às bruxas. O juiz quis jogar para a torcida e falou, não, tô nem aí. Vou condenar e vou mandar prender. Aliás, vou sentenciar agora e vou mandar prender agora. Ele quis jogar para a torcida, para a mídia. O Fux fez a mesma besteira. Aonde já se viu? Isso causa uma insegurança jurídica tão grande, vocês não têm noção. Porque você não sabe mais o que pode acontecer. O tribunal decide um negócio, vai lá, daqui a pouco vai estar o poste mijando no cachorro, como diz o pastor Cláudio Duarte, vai estar tudo ao contrário. O correto, se o promotor não gostou da decisão da liminar, seria de recorrer ao STJ. Ou ao colegiado do tribunal primeiro, que foi só um desembargador que decidiu. Era só uma liminar, gente. O habeas corpus foi julgado quinta-feira agora, começou o julgamento. Ele deveria recorrer para o colegiado ou já direto para o STJ. Aí a gente até brinca, existe uma súmula do STF que proíbe a supressão de instância, e o próprio Fux suprimiu tudo. Ele passou por cima do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo STJ, passou por cima do mundo e meteu a caneta. Aí, como se não bastasse, o promotor falou, olha, ministro, vai ser julgado o habeas corpus aí quinta-feira, e agora? E se eles derem? A sua liminar já era. Aí, não, então vamos lá. Se eles derem, está cancelado o habeas corpus. Isso não existe. Isso não existe, tá? E para encerrar, eu vou falar também que eu falei um pouquinho desculpe aí que eu estou indo rápido, porque ainda não estou acostumado a dar aula. Eu estou acostumado a fazer vídeos explicativos. Nós vamos, amanhã sim, vou dar uma aula calma, bem tranquila, como eu dava na faculdade. Outra coisa, Khaled, mas me explica uma coisa, professor. Foram 242 mortes, por que só deu 22 anos? Por que só deu 18 anos? Não seria um homicídio, 242 homicídios? Não teria que somar tudo? Não. Por quê? Vou explicar. Nós temos o chamado concurso de crimes. Então, o Código Penal separou no artigo 69, 70 e 71. O 69 é o concurso material de crimes, o 70 é o concurso formal e o 71 é o crime continuado. Vamos lá. O que diz o artigo 69? Está aqui na minha tela aqui. Vamos lá. Artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso tal, no caso de aplicação de penas de reclusão, tal, isso não interessa para a gente agora. Perfeito. O que significa isso? 2 ou mais ações, então hoje eu saio daqui agora e dou um tiro no vizinho da frente aí, cometo homicídio. Aí, no outro dia, ou no mesmo dia, eu vou e atropelo uma criança, vou e furto, são vários crimes, correto? Ou vários homicídios. Não são idênticos ou não, eu cometi com 2 ou mais ações, não foi no mesmo contexto. Se não foi no mesmo contexto, são vários crimes diferentes, soma-se tudo e acabou a conversa. Então o artigo 69 diz para somar tudo. O artigo 70 é diferente. Qual é a diferença? Bem sutil. No artigo 69, quando o agente, mediante 2 ou mais condutas, pratica 2 ou mais crimes. Aqui no 70, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, comete 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Aí, qual a diferença? Aplica-se a pena mais grave das penas cabíveis, ou se forem iguais a uma só delas, aumentada em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Então, por exemplo, o exemplo clássico é que eu dou um tiro para acertar o Zé, e acerto o Zé e o João e mato os 2. Pelo 69, eu teria que responder por 2 homicídios. Então, eu pegaria 12 anos de um, se for crime qualificado, homicídio qualificado, pena mínima 12 anos, 12 anos por ter matado o Zé e 12 anos por ter matado o João. Ou, como prefere o Nelson Hungria, 12 anos por ter matado o Tício e 12 anos por ter matado o Mévio. Ele adorava esses nomes. Tício, Mévio, Deus me livre. Era da minha época. Então, eu deveria pegar 24 anos. Pelo artigo 70, não. Eu pego só a pena de 12 anos, porque numa só ação eu matei os 2. E aumenta a pena de 1/6 até a metade. Então eu pegaria, vamos lá, 1/6 de 12 anos é 2 anos. Eu pegaria 14 anos por ter matado os 2.
E lá no concurso material eu pegaria 24 anos. Viu a diferença? E se fosse no da Boate Kiss? Cadê minha calculadora? Está aqui. 242 homicídios vezes 12 anos, eu pegaria 2.904 anos. Por isso que existe concurso formal. Aí, professor, mas eu vou cumprir tudo isso de cadeia? Não. O artigo 75 do Código Penal prevê que o tempo máximo que a gente pode cumprir hoje com a nova lei, o pacote anticrime, que também mudou o artigo 75, até 2020 você cumpria no máximo 30 anos, artigo 75 do Código Penal. Hoje, com a nova lei, você cumpre no máximo 40 anos. Então você pode ser condenado a 500 anos de prisão, só cumpre 30 anos, 40 anos. Ah, então fica fácil. Não, não fica tão fácil assim não, porque é só o cumprimento de pena. Para questão de benefícios, vale a pena total. Então, um exemplo. Se você é condenado a 30 anos de cadeia, você tem que cumprir o sexto, você cumpre 6 anos. 5 vezes 6, 30, correto? Agora, se você é condenado a 300 anos de cadeia, você só cumpre 30, se fosse antes da lei. Tudo bem, vamos usar o exemplo da lei antiga, 30. Só que para benefício você tem que cumprir 50 anos. Então, não vale muito a pena não, só ajuda no cumprimento de pena. Então você vai cumprir de ponta a ponta no fechado. Mais ou menos isso. E existe o artigo 71 do Código Penal, que eu não me esqueço até hoje do exemplo que eu vi na faculdade de 1984. quase 40 anos já. Estou ficando velho. 2021 menos 1984. Há 37 anos atrás. O exemplo é o seguinte: na Itália, na época da Itália, na antiguidade, existia uma lei que o agente cometesse um furto, cortava a mão. É o terceiro furto, cortava a mão. Então eu cometi um furto hoje, é preso segundo. No terceiro furto, cortava a mão. Não é que nem hoje na Arábia Saudita, cometeu um furto, já corta a mão na hora. Lá era o terceiro furto. Aí inventaram uma ficção jurídica, isso não existe, mas inventaram uma ficção. O artigo 71 diz o seguinte: quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica dois... desculpe, vamos voltar. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Não é igualzinho ao 69? Só que tem uma diferença. Da mesma espécie tem que ser o crime, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplique-se a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas. Aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Olha que loucura. O que é isso aqui? O exemplo que eu aprendi na faculdade há 37 anos atrás era de um camarada que trabalhava na fábrica de bicicleta. Então, ele ia lá na fábrica, hoje roubava uma roda. No outro dia, ele roubava o quadro da bicicleta. No outro dia, roubava a corrente. No outro dia, roubava o guidão. Aí, depois de um mês, ele montava a bicicleta inteirinha. Ele cometeu 30, 40 furtos. Mas aí ele só é condenado em um, porque ele praticou 2 ou mais crimes, mas pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução e outros semelhantes, é uma continuação do outro, não é uma continuação? É óbvio. Hoje, no Brasil, a jurisprudência entende que esses crimes devem ter um espaço máximo de 30 anos, de 30 dias. Tá? Então, se eu cometo um furto hoje, um furto semana que vem, um furto na outra, esses furtos podem ser tidos como continuação um do outro. Não tem nada a ver, né? Mas é ficção. Fazer o quê, né? Fica com a ficção aqui. Então, o camarada que gosta de furtar casa, por exemplo, ele furta uma casa hoje, furta uma casa semana que vem, então, junta tudo, aplica uma pena só. Isso é ridículo. Eu, como advogado, também, como cidadão, acho ridículo. Mas a lei está aí. Fazer o quê? Então, vocês entenderam por que o pessoal da Boate Kiss foram condenados apenas num crime, aumentado a pena? Porque o juiz considerou um concurso formal de crimes e não concurso material de crimes. Numa só ação ou omissão, eles cometeram 242 homicídios. Agora, a discussão maior é essa: foi dolo eventual ou culpa consciente? Eles previram o resultado? Eles sabiam que poderiam matar essa gente e mesmo assim falaram dane-se? Você acredita nisso? Eu não acredito. Entendeu? Eu creio que foram negligentes, sim, foram imprudentes, mas na verdade foram negligentes, porque eles deixaram de agir e deixaram de tomar as medidas necessárias de segurança.
colocaram fogo errado, se eu não me engano, tudo. Mas mesmo assim, você acha que eles tinham intenção de matar alguém? Ou previram que poderiam matar alguém e falaram, não tô nem aí, mataram 242 jovens, ainda estudantes, tudo. Ainda mais no Rio Grande do Sul, pessoas lindas lá que tem, eu conheço muito bem o Rio Grande do Sul, Santa Maria eu conheço, já trabalhei lá. Então, fica essa dúvida. Eu não sei, o problema desses júris aí é que joga para a torcida, joga para a mídia. Vocês não viram, vocês não assistem filmes? Não viram na época que quando levavam com o cidadão em praça pública, ou quando a pessoa vai se atirar, vai se matar, vai se jogar de um prédio. Você vê alguém falando não se joga não, todo mundo falando assim, pula, pula. Porque o ser humano, ele é ruim. O coração do ser humano é ruim. E no povão aí, a mídia quer prender todo mundo, quer, não, justiça, justiça. Mas será que é justiça você condenar um cara que estava fazendo o trabalho dele, tocando num show, e aí acabou acontecendo esse desenho todo? Aí que tá. Fica para você pensar. Gente, fiquem com Deus, espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido alguma coisa aí. A partir de amanhã, sim, eu vou dar aula de direito penal normal. É que eu tinha que falar desse caso da Boate Kiss, que foi ridículo, né? O que o Fux está fazendo causa uma insegurança jurídica tão grande. E, para finalizar, cadê o AB? Cadê o AB que não foi lá entrar com uma ação contra o STF, contra o Fux? Cadê? Cadê o AB que não vê isso? Lamentável, né? Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Até a próxima.